Olá, pessoal. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2021, são 18 horas e 2 minutos na capital federal do Brasil. E a gente vem aqui para retomada de atividades, né, da Mentores do Brasil aqui, né, primeira reunião 2021, aproveitando que a gente está muito mais conectado agora, né, todo o Brasil, por conta das nossas novas habilidades, superpoderes, né, Duarte? Né, online, está todo mundo mais craque. A gente teve a ideia, né, então vendo a Joyce, né, colega nova nossa aqui também, de fazer uns encontros, né, Joseli também, né, mais antiga de guerra aqui, né, da nossa rede desde os 4 anos atrás, né, Joseli? Da gente voltar a fazer os encontros, né, fazendo uma coisa que quem se propõe a fazer mentoria, né, coisa do gênero, tem muito, né, em comum, que é compartilhar conhecimentos, experiências e assim por diante. Mas aí dentro dessa história da gente voltar, né, a fazer esses nossos encontros, falando assim, como a gente poderia fazer isso, né? Aí na semana passada, vamos fazer um encontro aí. O que a gente pode fazer? O Ney tinha acabado de lançar lá o Startup Radar dele. O Maida, no outro grupo ali, acabou de publicar um livro aí super legal, né? Que ele é coautor, inclusive, com outras colegas aqui da nossa rede também. Falei, vamos marcar um papo aí que pelo menos a gente se encontra, mas não fica aquela história, né? De cada um fica falando lá, que fica chato para boa, né? Vamos conversando aos poucos e ao longo, né, do ano. Aqui a gente vai retomando contato, aproveita para a gente interagir e a gente aprender sempre uma coisa nova, né? Ter novas experiências, tá bom? Então esse é um pouco do pano de fundo da nossa conversa. Quem está chegando agora, Mentores do Brasil, não conhece? Rede Mentores do Brasil é uma rede assim, ó, de pessoas como nós, assim, todas comuns, né? Não tem carteirinha de mentor, não tem diplominha, não tem nada. Aqui são pessoas que se decidiram que vão dedicar uma parte do seu tempo, né, ajudando outros colegas, no nosso caso, principalmente colegas empreendedores, né, a não quebrar cara onde já quebrou, de repente, numa área que a gente tem experiência de poder ajudar também, e assim por diante. Né? Site Mentores Brasil, né? www.mentoresdobrasil.com.br, chegando ali, né, você vai ter ali documentos, tem Manifesto Mentores do Brasil, guias de boas práticas, recomendações sobre quem vai fazer mentoria. Uma coisa que não tem ali ainda, né, que a gente fala muito, é melhor do que ficar qualificando mentores, né, de ter conselho de ética, coisa do gênero, né, Eduardo? Mas melhor educar o mentorado e falar, pode ter um monte de gente boa do outro lado ali te ajudando e pode ter um monte de cara, né, que é a raposa mesmo, que estão ali só para ouvir suas ideias. Então, saiba com quem você está falando, né? Bom, aquela história, o mentorado prevenido, né, ele vai saber se cuidar. Mas roubaram a minha ideia, não sei o que lá das quantas. Roubaram não, você foi lá e falou para um estranho, tal, disso, daquilo, e aí quem garante também que ele não contou para o cunhado dele e para a torcida do Corinthians depois ali, né? Então é mais ou menos por aí, né? Muito do que a gente tem ali dos materiais, né? E outra coisa também, que acho que desde o início da Rede Mentores do Brasil, é um pouco acabar com aquela história, né, de ter mentor arrogante, que acha que está no Shark Tank, que fica falando de forma grosseira, né, seja de um lado ou de outro também, que a gente viu muito disso acontecendo por aí afora. Com o tempo, né, vai passando, as pessoas perguntam assim pra gente, mentoria é paga ou não é paga? Fala, quer cobrar, né? Cobra. Se o cara quer pagar, é um acordo, né? Agora não vem querer falar que todo mundo tem que cobrar também, do mesmo jeito que a gente não vai falar para todo mundo fazer de graça, né? Bom, dito essas palavras iniciais, a gente agora já deu nossos 5 minutos aqui da espera regulamentar, e eu vou pedir para o Marcos Maida, viu? Se aqui fosse o Jô Soares, programa do Jô, viu, Maida? A gente teria uma bandinha tocando jazz assim, no caso do Maida, um heavy metal, né? Porque ele já vai falar coisas do heavy metal pra gente também, né? Mas com vocês, Marcos Maida. Maida, você tem uns 7 minutos assim para puxar a conversa, né? E vamos ver se é bom puxador de conversa mesmo. Você eu sei que é, né? Então, já começa bem. Com vocês, Marcos Maida. Maravilha, maravilha. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui encontrando vocês de novo, mesmo que virtualmente. Eu estou vendo a Bia, estou vendo a Cláudia e o Wilson aqui. Poxa vida, muito legal ver vocês, o Duarte. Puxa, tá bacana. Eu gosto disso, eu tava realmente ansioso por encontrar vocês. Essa falta de convívio social nossa é complicado, né? É complicado. Aí eu mandei lá no grupo, aproveitando o ensejo que o Ney falou, né, do radar, né, do radar de startup. Eu falei, eu lancei um livro recentemente, né,
Estou com ele aqui, obviamente eu preciso fazer o jabazinho básico, né? Lean Startup e Lean Development, perspectivas brasileiras. Eu vou jogar o link aqui para vocês daqui a pouco, tá? Conforme a conversa vai correndo. E, poxa, todos nós aqui conhecemos de Lean Startup e de Lean Development, né? E quando a gente vai estudar o tema, a gente sempre busca autores de fora. Por que isso? A gente não tem caso no Brasil? Não, a gente tem caso no Brasil. E tem bons casos no Brasil para estudar. Mas a gente não tinha nenhuma publicação que mostrasse a perspectiva do brasileiro, a perspectiva nossa, nacional, para falar desse tema e para abordar esse instituto. Junto com o pessoal da USP, todos os autores são alunos do mestrado ou do doutorado lá da USP, né, da FEA. Eu fui convidado para poder escrever um capítulo, né, e abordar esse tema trazendo essa visão de quem está de fora, né, de quem está de fora da academia, de quem está no mercado e quem está fazendo isso. Então, quando a gente constrói esse livro, a gente constrói um livro realmente fazendo esse mix, trazendo muita coisa de mercado e trazendo muita coisa de academia e tornando acessível para o público brasileiro, principalmente para o estudante, para o empresário, o que tem de mais interessante, o que tem de mais relevante quando a gente fala de Lean Startup e de Lean Development, né? O capítulo que eu abordo o desenvolvimento orientado por hipóteses, né? A gente fala muito de desenvolvimento orientado por hipóteses nas nossas mentorias, etc. Eu trago isso do ponto de vista prático, né? A gente puxa da academia e traz para a realidade. A gente, às vezes, tem uma diferença grande aqui quando a gente quando a gente fala da academia e fala da realidade. A academia, às vezes, está muito distante da realidade, né? E, assim, eu conheço vários aqui que são professores e a gente tem muito disso. Quando a gente pega o conteúdo da academia e coloca na realidade e mostra, olha, isso é possível, isso é factível, né? Muda a visão e muda o conceito daquele que está estudando e daquele que está implementando aquele conceito dentro das empresas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento orientado por hipótese, aqui eu coloco como as startups criam, experimentam e validam as suas hipóteses de negócio sobre a perspectiva do Customer Development. Que é um negócio que a gente adora falar, que a gente brinca, mas aqui a gente traz a realidade. Então a gente pegou alguns casos, a gente entrevistou algumas empresas, né, e pôde testar na realidade como que eles estavam fazendo isso, né? Algumas empresas que a gente conversou faziam isso de uma forma muito empírica, não de uma forma técnica, como a gente gostaria, né? Mas a gente foi entendendo que tinha muito de técnica ali. E outras não, que aplicavam a letra técnica, né? Como eu gosto de dizer, que a letra fria da lei naquele negócio. Isso funcionava muito bem. Então a gente pôde trazer aqui uma coletânea de casos e abraçar esse conteúdo e mostrar isso para quem vai ler, para quem vai consumir, né? É um livro que não é focado no 100% na academia, apesar de ser editado por uma pessoa, por uma editora, que é uma editora de academia, uma editora acadêmica, publica muitos livros técnicos, né? Ser escrito por pesquisadores e professores lá da USP, é um livro que é muito aberto, porque tem uma linguagem mais clara, uma linguagem pró-mercado, né? E eu acho isso muito bacana, muito legal. Tá aqui, é mais uma chance que a gente tem de contribuir para o mercado, falar um pouco mais, mostrar um pouco do que acontece e de como funciona isso. É isso aí, tô aberto aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, se vocês quiserem que eu conte alguma história, eu conto uma história, né? Vamos lá, o que mais vocês têm de bom? Beleza, Maida, obrigado aí então, né? Primeiro aqui, pessoal, vamos para a gente aquecer aqui o dia, uma salva de palmas para o nosso puxador de conversa ali, né? Começou ali, né? Vamos lá. Essa história aqui entre amigos, a gente não fica batendo pão assim, né? Acho que não tem nada a ver, não. Os próximos vão ter, tô brincando aqui, né? Maida, deixa eu te falar uma coisa aqui rápida, aqui, vai. Eu vou ver se é meu primeiro puxador. Você fala,
como todo mundo já sabe de Lean, disso, daquilo, não sei o que lá das quantas, eu falo, então, Maida, eu não sei muito de Lean, essas coisas não aí, não. Então, assim, dá uma palhinha pra gente. Assim, você quer entender o que é Lean, você compra o livro, e aí a gente toma um café, nem seja um café virtual, e eu conto um pouco mais de Lean. Não, aí eu não compro o livro. Aí, se eu saber alguma coisa de Lean, eu vou na Wikipedia, ou então eu posto lá no grupo da Mentores do Brasil, assim, uma coisa de... Mas assim, vamos mudar a pergunta, então. Mas não precisa falar tem uma inspiração do Rise aqui? Essa é uma pergunta. Tem uma inspiração do Rise lá com o Lean? Então, vamos lá. Primeiro que o Lean ele não começa com o Rise. Né? O livro do Rise, eu tenho uma crítica tremenda ao livro dele. Né? É um excelente best-seller. Senta e lê, e ele é ótimo. Do ponto de vista técnico, ele está cheio de erro. O cara testa com o tio, com a mãe, com a irmã, com a família. Pô, você não testa produto assim nunca, né? Quando a gente vê os empreendedores falando, não, eu sigo direitinho, falando, pelo amor de Deus, não segue. Você tem que ler 2 vezes. A primeira vez você lê com um best-seller incrível, e a segunda vez você lê com olhos técnicos. O livro do Rice você tem que ler com olhos técnicos, e você vai ver que ele tem algumas falhas técnicas que a gente não pode cometer. Ainda mais quando a gente fala de cliente, a gente fala do Customer Developer. Veja, o Rise ele bebe na mesma fonte do Steve Blank. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, porque o Blank ele fala muito de cliente. Muito de cliente. E quando a gente fala do Rise, o Rise é que o cliente dá aquela pincelada, né, na questão do cliente. Eu acho isso bem interessante, mas a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Quando a gente fala em Lean, a gente tem que voltar aos nossos tempos de escola. Existem 2 modelos de produção, né? A gente aprende 2 modelos de produção quando a produção passa a ser industrial. Tem a produção em linha e a produção enxuta. Produção em linha, Fordismo. Pronto. Né? Até porque a Ford está na moda, porque ela resolveu ir embora do Brasil de forma muito acertada, cá entre nós. Mas a gente tem o modelo do Fordismo e tem o modelo do Toyotismo. Toyotismo é Lean. É simples assim. Just in time, as coisas enxutas, o aprendendo e reaprendendo com aquilo que você fez. Né? Você fez, você executou, você aprendeu, você desenvolveu, e você vai isso num ciclo rápido, num ciclo curto, sempre com muita experimentação. Quando a gente traz isso para o mundo das startups, a gente faz essa experimentação em ciclos mais curtos, né? Em ciclos mais rápidos, que é aí onde a gente aplica o Lean Development, né? Ciclos mais curtos, ciclos mais rápidos, e sempre com fluxos de otimização. Essa é a grande sacada. Maxwell está levantando a mão aqui. Maxwell, pode falar. Maxwell Barbosa é o nosso segundo falante. Aliás, o terceiro da noite, viu, Maxwell? Que o segundo vai ter que ser o Ney, que vai entrar às 6h30, vai ter que sair 7. Mas, tranquilo. Ô, Maida. Mas eu achei interessante a questão do desenvolvimento orientado por hipóteses. E aí, um momento, o nosso facilitador ele falou assim, quando você se permite validar a hipótese e tal, aí na hora eu não ouvi ele falar sobre a invalidação da hipótese. Então, a pergunta que eu faço é, como é que as pessoas se permitem pivotar, invalidar, matar a ideia, deixar a ideia livre, definir a ideia como sem valor ou sem dono? É uma provocação que eu faço, sabe? Porque eu sou um cara que eu pivoto muito, eu testo muitas coisas que eu faço. E eu sinto essa resistência, esse desconforto das pessoas de pivotar. Né? Eu já mudei muito de agência de publicidade porque o pessoal não consegue trabalhar comigo, porque diz, Marcelo, tu muda muitas coisas. Mas com essa dinâmica que a gente tem de mercado hoje, eu vejo que é preciso se adaptar o tempo todo. Então, eu queria entender um pouco melhor isso, sabe? Como essa questão de desenvolvimento orientado por hipóteses e como é que a gente, nessa cultura Lean, nessa cultura ágil, consegue se ajustar, se adaptar, ter velocidade, pensando dessa forma mais desprendida, né? Se permitir pivotar e aprender com os experimentos. Então, eu acho que a sua colocação é muito precisa, muito certeira, né? Mas para poder começar a responder a sua colocação, eu preciso fazer uma digressão e voltar para dentro. Vamos pensar aqui qual é a formação cultural do brasileiro.
né, a formação cultural brasileira, multifacetada, etc. E tal, onde a gente tem, num determinado momento, a gente tem vergonha do erro. Aqui a gente não... O errar, né, o ter que voltar atrás, o ter que refazer, passa em algum momento a ser vergonhoso para a gente. Então, quando a gente fala que a gente precisa pivotar, o pivotar é reconhecer que você fez um erro, esse erro pode ser grave e você precisa mudar. Quando a gente importa isso dos Estados Unidos, a gente importa isso da cultura americana, da cultura norte-americana, né, a gente já começa a ficar um pouco mais solto nessa questão. Mas por que a gente tem isso? Porque o brasileiro não é muito adepto de ciência. Porque se a gente fosse se a gente pensasse em ciência, a ciência é toda voltada em hipótese. Agora não. A gente, infelizmente, tem algumas correntes no Brasil que são muito fortes, que são correntes que negam a própria ciência. Né? A gente não precisa ir muito longe. Vamos falar aqui da nossa realidade. A questão da vacina, a questão da terra plana, está tudo muito, muito concreto aqui para a gente. Enquanto a gente tem uma população pensante, né, que é uma população grande, né, uma população economicamente ativa, que ainda pensa dessa forma, que ataca esse tipo, longe de querer falar de qualquer orientação política, fora a orientação política. Estamos falando de ciência. Quando o cara começa a negar ciência aplicada, ele começa a ter esse tipo de comportamento. E como o brasileiro ele não tem um estudo de ciência logo no começo da sua formação técnica, gente, você acaba perdendo isso. Né? Eu gosto de dizer nos meus bate-papos, nas palestras, etc., que o brasileiro é o melhor empresário do mundo. Aonde você colocar um empresário brasileiro, ele vai se virar e vai fazer dar certo. Porque ele é bom. Ele é bom porque ele toma tanta pancada do governo, da sociedade, da concorrência, né? Chega a concorrente internacional, vem aqui, arrebenta tudo. O cara é tão bom que ele consegue sobreviver. Né? E encara tudo isso e consegue sobreviver. Eu acho que a gente tem esse detalhe aqui. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, tentando ser objetivo, né, na resposta aqui para você, nós precisamos mudar a nossa cultura justamente para poder aceitar a pivotagem. A gente precisa aceitar a pivotagem. Quando a gente aceita a pivotagem e reconhece ela um erro, baseado na ciência, tudo muda. Aliás, aproveitando o ensejo, tem uma parte dos pesquisadores brasileiros, da academia brasileira, que entende que a administração não é ciência. É mesmo? Existe. A administração não é ciência. Bom, a administração é ciência. Não, a administração é ciência, a administração não é ciência. Então, existem linhas de pensamento que são interessantes. A gente precisa colocar isso justamente para provocar. A gente precisa provocar. Eu acho que nós... Maida, deixa eu voltar aqui agora. Somos exatamente os provocadores, né? Isso. Maida, não se pode ter a cultura do pivotar também, né? Então, nem muito ao céu, nem muito ao mar, né? Maida, deixa eu aproveitar aqui, porque assim, que é Lean, não sei o que lá das quantas, a gente lê na Wikipedia, diz daquilo. Conversar com o autor de um livro que escreveu, junto com os colegas, né, sobre Lean no Brasil, e aí você começou a dar uma palhinha pra gente, falar, o Brasil aqui é diferente, ó, não tá acostumado, né, com essa história aí de admitir o erro, essas coisas do gênero, né? Mas assim, aí eu vou pedir para você dar uma palhinha pra gente, até para fazer o jabá do livro direito, né, Maida? Aqui também, né? Aliás, não só o jabá do livro, mas para a gente aprender também. Quando você estava redigindo o livro, junto com os colegas, assim, o que chamou sua atenção, assim, que você falou, cara, eu não tinha pensado nisso, e claro que só quando a gente vai escrever um livro que a gente tem esse momento, assim, que a gente para pensar, né? O que ficou no Marcos Maida dessa redação desse livro aí, Maida? Cara, como o empresário brasileiro é bom. Isso me chamou a atenção. Porque mesmo, assim, eu falo muito de ciência, eu gosto de falar muito disso, mas mesmo sem um conhecimento técnico aprofundado, ele consegue encontrar bons caminhos. E aí, quando você dá o conhecimento técnico para ele, cara, ele deslancha. Isso me chamou muita atenção. E a capacidade de adaptabilidade. Né? A gente tem povos que são mais adaptáveis que outros. Né?
empresários que são mais adaptados que outros, ou mais adaptáveis que outros, né? A gente encontrou uma grande maioria de empresários que são resilientes e que têm essa adaptabilidade de uma forma grande. Isso me chamou a atenção, e me chamou a atenção de uma forma muito positiva. Me deixou muito satisfeito, né? Eu acho que a gente consegue... Nossa, eu realmente fiquei feliz em ver isso, né? Beleza, não só no meu texto, mas nos outros também. O Edson Ferro está querendo fazer um comentário, né? Vou pedir até para o Edson para a gente aproveitar o papo que a gente está aqui com hoje, né? Mas enquanto o Edson está se preparando para fazer a pergunta, eu vou emendar mais uma, que está na mesma linha da primeira, é uma pergunta muito para o autor mesmo, né? O coautor Marcos Maida, aqui que está com a gente. Maida, dos casos todos que você viu, o livro tem vários casos, pelo que eu entendi, né? Teve, assim, algum que chamou muito sua atenção e falou, cara, que legal esse negócio aqui, cara... Eu tinha que dividir isso com meus amigos mentores, os meus colegas. Teve algum, assim, que chamou? Claro, pode ter mais de um, mas sempre tem aquele que marca mais a gente, né? Então, foi um estudo de caso que não entrou no livro, a gente preferiu não colocar nessa edição, a gente vai colocar no outro trabalho. Tá baixinho, tá, Maida? Aumenta um pouquinho. Melhorou? Agora eu tô te ouvindo. Valeu. Foi um estudo de caso que não entrou no livro, a gente preferiu deixar para um outro trabalho, porque desse livro aconteceram alguns trabalhos acadêmicos que rodaram, então a gente preferiu apresentar um trabalho acadêmico, que foi justamente um trabalho de pivotagem, que ele começou a desenvolver, aplicou a hipótese foi negada, aí ele, não contente, aplicou de novo, mais uma vez encontrou a hipótese negada, e ele conversando com a gente, ele falou, eu estava achando que a minha hipótese estava sendo refutada porque eu estava com a minha pesquisa enviesada. Ele chamou outra equipe, foi fazer outra pesquisa, e encontrou a terceira vez, falou, isso não funciona, e aí ele falou, não é pouco, 2 é bom, 3 é demais, vou pivotar. E aí ele pivotou. Mas a grande sacada dele foi pegar todo esse conhecimento adquirido nessa hipótese que ele tem, né, e aplicar na seguinte. Quando ele aplicou na seguinte, ele estava tão mais na frente do que a concorrência, mas tão mais na frente, e falou, gente, isso aqui é um espetáculo. Por que eu não fiz isso aqui antes? Né? Por que eu não errei antes? Por que eu não achei esse problema antes? Isso foi muito legal. O cara pivotou com convicção, né, Maida? Não foi aquele deu uma apertadinha, pivotou, não. Ele pivotou convicto, né? Sabia o que estava fazendo. Cara, isso foi muito legal. Que bacana, legal. Mas aí, Edson Ferro, você já tinha levantado a mão aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte, né? O pessoal quiser fazer pergunta, levanta a mão que está mais fácil. Pronto. Tá bom. Boa noite em primeiro lugar, minha gente. Um prazer rever vocês aí. Cheguei um pouquinho atrasado. Mas, meu amigo, tudo vamos certinho? Lá, Edson, vamos lá, corrida, vamos lá. Quero ver seu livro. Não, mas, falando em livro, falando em o que a gente vê, né? Eu virei muito fã do Steve Blank e do Eric Rice, né? Vocês devem saber bastante, né? Então, ele fala uma frase muito certa que vai muito de encontro com o Lean Manufacturing. Nenhum projeto, nenhuma ideia resiste até o primeiro MVP, até ele ouvir o primeiro cliente, porque acaba mudando tudo. Aí entra para a pivotagem, entra tudo. Então eu vejo muito assim, o empresário, de fato, o empresário que hoje já é empresário, ele sabe se virar já. Mas aquele empresário que está começando agora, eu acho que a cultura que a gente tem que passar para eles vai para a rua, vá ouvir o teu cliente, entendeu? Isso é economizar tempo, economizar dinheiro e fazer tua empresa ser Lean Manufacturing. Vai lá, como fala o Eric Rice, se você tem que criar, vai lá na rua, medir e aprender. Aí você volta para casa e começa tudo de novo. Primeiro domina o teu negócio, depois você começa a produzir efetivamente, não fica perdendo dinheiro, não fica perdendo tempo. Beleza. É isso aí. Pessoal, obrigado. Ô Ferro, primeiro negócio, depois a gente pivota esse nosso encontro aqui também, tá? Porque a gente tem que colocar, o MVP tá aqui, né? Eu tava pensando, viu, Maíra, uma coisa que podia ser legal, tá cheio de mentor aqui, fora os que não vieram aqui hoje, né? Sabe uma coisa que seria legal? Sabe essa história? Hashtag da fala do Maíra. A palavra mais falada hoje foi pivotar, né?
tá cheio de mentor que já ajudou, né? Tô vendo Cláudia Wilson balançando a cabecinha, assim. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, cada um se dedica um tempinho, de conta assim, conte um caso de uma pivotagem que você acompanhou e tal, né? Sei lá, deixa anotado, e a gente depois, quando postar lá no vídeo do Maida, a gente deve fatiar o vídeo, viu, Maida? Colocar em algum lugar na nossa rede, coloca lá, né, casos, uma história real, casos de pivotagem que os mentores já acompanharam, que eu acho que vai ser bem legal, né, te dar um colorido as coisas aí. Curtiu, Cláudia Wilson? Dá um joinha, assim. Olha só, hein, Cláudia? Curtiram aí, pessoal? Mas legal é que assim, eu tô vendo o pessoal que tá na sala aqui, etc e tal, com vários aqui, a gente já trabalhou junto, a gente já mentorou junto, a Cláudia é uma que a gente já mentorou junto, empresa, etc e tal. O Ney, a gente já discutiu um monte desse negócio de Lean, etc e tal. Gente, isso é muito bacana. Essa troca é muito válida. Né? Eu acho... Aliás, coloquei lá no chat o link para vocês acessarem o livro. Viu, Maida? Ainda bem que você botou, porque eu queria... Achei que era segredo, você não dizia onde é que a gente conseguia comprar, era segredo, né? De jeito nenhum. Não, vou colocar tá de novo, Claudinha. Mas eu vou aproveitar e vou falar uma coisa. Senhores mentores aqui, ó. Pessoal da Mentores do Brasil. Eu estou rindo porque hoje eu falei sobre esse assunto, sobre pivotagem, que uma startup veio me perguntar, e eu diria que a gente está no momento certo. Eu acho que o ecossistema já deu assim, uma crescida, e agora eles estão precisando entender como pivotar, quando pivotar, o que é pivotar. Então, excelente provocação, ó, cheio de joinha da Cláudia Wilson. É isso daí, né? Com os joinhas da Cláudia Wilson, a gente vai fazer aqui uma ação de falar que é o Marcos Maida de novo, para nós todos aqui na nossa conversa com mentores, né? E agora é aquela hora que entraria uma bandinha de jazz. Com vocês agora, Ney Grando, sem deixar a bola cair, Ney Grando chegando aqui agora para falar do Startup Radar. Ney Grando com vocês. Com você a bola, Ney. Pessoal, eu fico feliz em revê-los. Assim, muitos de vocês assim, já moram no meu coração, eu tenho um carinho muito especial quando se fala de mentores, porque eu sei o trabalho, a dureza, as dificuldades que vocês vivem, aquilo que está passando, o que a pandemia trouxe na vida de vocês, o que está acontecendo agora nesse momento. Né? Pois foi na pandemia que eu, para tirar minha ansiedade, e para tentar ajudar o meu amigo Edson Ferro, né, e mais um outro colega nosso, a gente fez um trabalho, a gente estava fazendo um trabalho onde a gente ia trabalhar 6 startups num dia só, né, em 6 mentores. Então, nós íamos trabalhar isso de uma forma muito estruturada, muito bem coordenada, logo cedo, muito cedo, até o final do dia. E a gente pretendia, nesse dia, transformar as possibilidades desses mentorados tudo num dia só. Então, eu criei, na época, uma série de ferramentas no papel, certo? Que era para nos auxiliar nesse processo e para a gente poder ficar alinhado no trabalho, certo? Ou seja, não ficar cada um dando tiro de um jeito diferente. Então, isso ia ser tudo estruturado de tal forma que esses empreendedores eles pudessem ter uma visão completa do negócio deles, com várias perspectivas de vários mentores, mas seguindo um modelo, uma forma de trabalho em comum. Entre essas ferramentas, na época, eu escolhi uma ferramenta que não é tão complexa, tá? É bastante simples. Por quê? Porque eu conheço e tenho, e já fiz diagnósticos extremamente estruturados e pesados, né? Inclusive, tem diagnóstico da FNQ, que era a Fundação Nacional da Qualidade para PMEs, tem diversos outros tipos de diagnósticos, mas eu encontrei, quando eu estava estudando valuation de startups, uma ferramenta que não é de valuation, mas de evaluation, ou seja, de fazer avaliação e não necessariamente dar um valor para ela. Né? Então, a gente criou lá uma ferramenta para permitir ter uma visão 360 graus, e essa visão 360 graus que o pessoal fala muito que o Canvas dá, na realidade a gente está complementando, porque o Canvas ele tem um olhar, né? Ele trabalha muito a cadeia de valor,
e ele é muito interno, né? E a gente tem que ter um olhar maior, né? Então, uma das formas que eu vi eu preciso disponibilizar não o Canvas do BMG, do Alex Osterwaldo, meu amigo, que eu ajudei a trazer para o Brasil no Rio Business Innovation, e fiz um masterclass com ele lá em 2011, já tinha postado no meu blog sobre ele. Mas o do Ash Maruia, que veio mais tarde com o Lean Canvas, qual a diferença, Ney? Por que usam dois? Um foi estabelecido de uma forma geral para empresas um pouco mais maduras, né? Mesmo para startup, ele serve. Mas o Ash Maruia, ele trabalhou nos pontos mais fracos e nas startups mais semente, mais de conceito e semente. Então, o Lean Canvas é mais apropriado. Então, que tipo de startup eu estou dando mentoria? Então talvez eu tenha que usar uma ferramenta em detrimento de outra ferramenta, tá certo? Mas elas se somam, elas têm muitas partes em comum. Mais tarde, eu tive a oportunidade de ver outros modelos feitos por outros colegas. Recentemente, eu estou participando agora até de um evento do Cláudio de Hipólito, que foi um dos caras que escreveu o prefácio do meu livro, aquele livro Empreendedorismo Inovador, como criar startups de tecnologia no Brasil, com 25 autores, né, que eu organizei esse trabalho lá em 2012. Né, em 2011 para 2012, a gente lançou em 2012. Então, a gente está procurando trazer ferramentas, métodos, conhecimento. Então, eu coloquei, por exemplo, isso aí. Eu coloquei, por exemplo, uma bagagem no meu blog, que eu tinha lá de mais de 100 artigos. Eu falei assim, eu preciso estruturar isso com tags, que os caras achem as informações com facilidade, para não precisar ficar pesquisando no blog ou coisa do tipo. Né? Eu coloquei em português, mas eu falei assim, não é justo eu só colocar coisas minhas. Então, eu diria que tem 50% meu, 50% do mercado. Isso em português. Em inglês, tem uma quantidade maior do que isso, tá? E das fontes mais bem qualificadas para falar de tecnologia e negócios dentro da nossa área, seja como empreendedores, seja como mentores, seja como investidor, tudo que tem a ver com o nosso ecossistema de negócios, de inovação e de startups. Então, esse âmbito, eu coloquei, então, 2 bases de dados, lá uma em português e outra em inglês, para ajudar. O Startup Radar, então, eu resgatei, fazia 15 anos que eu não fazia desenvolvimento, eu estava sozinho em casa, não tinha equipe, daí eu tive que rever client server, eu tive que rever linguagem, plataforma, e me atualizar e ir para aquilo que tivesse de mais novo e dentro de algo que eu já conhecia. Como eu tinha sido partner Microsoft, eu escolhi o Azure, certo? A nuvem, a Cloud Azure, tá? E trabalho com Microsoft SQL e uma série de coisas por detrás para poder fazer a ferramenta funcional no ar, na nuvem e acessível com facilidade por todos os que quiserem. O que eu tenho lá no Startup Radar hoje é apenas a cabecinha, o início de um todo que eu pretendo colocar lá de ferramentas de qualificação para startup. Só para vocês terem uma ideia, eu consegui essa semana uma base que a gente fala que tem 40 mil startups brasileiras. Eu falei, quantas dessas conseguiram investimento? Quem são os investidores? Aonde eles estão? Por quanto foi fechado esses negócios? De que segmentos elas são? Como é que está funcionando isso? Como que eu consigo investidor? Então, por exemplo, para conseguir investidor, eu coloquei 3 ferramentinhas lá. A primeira, você está apto para procurar um investidor? Então tem um primeiro questionário. A segunda é, se eu estou apto para procurar um investidor, eu estou apto para fazer um pitch? Tem uma segunda questionário. Eu fiz o pitch com o investidor, ele adorou, ele quer conversar comigo, a gente vai fechar negócio. Calma aí. Responde o terceiro questionário. Você está apto para negociar com o investidor? Então, essas são ferramentas que eu comecei a colocar lá. Eu consegui, agora recentemente, uma base de 3.000 e poucos cases, deals fechados entre startups e empresas de investimento, fundos de capital de risco, investidores anjos e tudo mais. Então, eu consegui uma base bastante interessante de informações disso. E eu pretendo fazer ali, através do Startup Radar, mecanismos de vocês têm lá pessoas precisando de capital. Eu vou primeiro passar a tarefinha para vocês,
que é daí dizer o seguinte, olha, meu amigo, você primeiro tem que qualificá-lo. Né? Eu preciso, né? Precisa estar qualificado. Então, ele vai ter que fazer o diagnóstico 360, ele vai ter que botar lá que ele tem um canvas, ele vai ter que colocar lá que ele está preparado para ser investido. Eu vou fazer todo esse processo de matching ajudando vocês para a gente fechar, por exemplo, investimento para eles. Olha, eu só estou falando só de algumas visões que a gente tem com relação ao que a gente vai fazer. Então, hoje lá tem 4 modelos de Canvas, nós temos lá essa questão aí dos formulários para quem está buscando investimento, a gente tem lá base de conhecimento e já tem lá também uma ferramenta para quem se cadastrar lá e depois me disser, Ney, eu sou mentor, eu pego, habilito uma ferramenta para você cadastrar sessões de mentoria e acompanhar essas sessões de mentoria. Então, esse cadastramento da sessão vai ter lá os tópicos, em cima desses tópicos depois você vai verificar aquilo que você trabalhou naquela sessão com essa pessoa, que você pode ter trabalhado várias áreas, você pode ter trabalhado algumas partes do Canvas, ou você pode ter trabalhado algumas coisas do radar, né, lá, que a gente coloca, e você, em cada um desses elementos, provavelmente você ouviu o mentorado, e você provavelmente fez sugestões de possíveis melhorias ou fez certos questionamentos que levaram à reflexão do que ele precisa fazer dali para frente, que a gente chama de cursos de ação, que poderiam ser elaborados a partir disso. Então, essa ferramenta também está disponível lá e está aberta. Então, eu peço que entrem, mas usem. Não só entrem, se cadastrem e olhem. Usem, porque eu tenho visto algumas pessoas inseguras com essas ferramentas. Legal. Daí eu percebi também, eu vou terminar rapidinho, eu percebi também que faltava alguma coisa para aqueles que falta aprofundar, por exemplo, em modelagem de negócio, esse tipo de coisa. Eu estou lançando para os próximos dias alguns cursos para aqueles que sentirem que falta isso para poder usar melhor o Startup Radar. Tá bom? Desculpa aí se eu fui muito beleza, né? Não, o nosso objetivo aqui hoje é uma conversa, né? E a gente está entrando numa série de pontos que o próprio Antônio Duarte, antes mesmo da nossa reunião, falou, eu queria fazer umas perguntas para o Ney, que vão bem dessa linha. Para quem não sabe, pessoal, link do Startup Radar está aqui no nosso chat, tá? Quem não conheceu, pode entrar lá, se cadastra, coloca lá e-mail, diz aquilo, você vai ter uma conta. Mas aí tem algumas dúvidas que as pessoas vão tendo já. Eu vou passar até a bola para o Duarte, né, Duarte, que você vai ter que sair daqui a pouco, né? Para a gente emendar. E tem um monte de outras perguntas, viu, né? Que o pessoal tem que já visitou o Startup Radar. Eu vou dar aula daqui a pouquinho no SPM EAD, por isso que eu corri um pouco também. Não, vamos lá. Mas eu vou responder algumas perguntas. Temos aí mais uns 10, 15 minutos para responder perguntas. Não, mas acho que não é mais do que isso mesmo, né? É isso mesmo. Vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na gravação. Tá certo? Aqui é o Duarte fazendo uma pergunta para o Ney. Eu gostei muito de olhar o Startup Radar e a pergunta é, se eu quiser fazer uma inserção de uma incubadora no Startup Radar e fazer essa interação, existe um termo a ser celebrado para a inserção de uma incubadora ou aceleradora ou Sim. novos grupos? E esse termo, qual é a condição dele? Tá certo. Então, deixa eu te explicar alguma coisa. A parte corporativa do Startup Radar, ela está sendo fundamentada. Por exemplo, incorporadoras, agora tem um tal de modelo CERN, da Amprotec, do Sebrae, que está sendo colocado, e essas incubadoras vão receber verba para poderem melhorar seus processos. E uma das ferramentas que eu tenho, que não aparece para vocês, se vocês acessarem lá, vocês não vão ver, mas que existe, eu já tenho todo um conjunto de ferramentas para avaliação em cima do monitoramento, que é uma das etapas do CERN, de olhar para essas empresas para poder acompanhá-las durante o processo de incubação. Ou seja, vai acompanhar a empresa. Então, tem várias fases, vários tipos de questionários. São questionários muito mais profundos do que o da avaliação 360 graus que tem lá, acessível para vocês. Tá, para isso, essa empresa, ela vai ter as incubadas, né? Então, nós temos uma forma, eu tive que reestruturar totalmente o meu banco de dados, a forma, etc. e tal, para prever essas corporações.
e ela entra como uma empresa premium lá dentro, onde ela tem várias empresas embaixo dela, que são, no caso, as incubadas, e cada incubada tem os seus respectivos empreendedores, certo? E daí as avaliações ficam relacionadas, dessas vários tipos de avaliações que a gente pode fazer, ficam relacionadas com essas startups dentro desta incubadora, que o seu gestor e pessoas extremamente credenciadas vão poder ter visibilidade desse processo. A parte de pricing e a parte de quanto custa e como funciona isso, eu estou estabelecendo por esses dias. Eu ainda estou com algumas pessoas que estão iniciando esse processo junto às incubadoras, definindo. Tá? Mas eu tenho que ser competitivo com qualquer outro produto. Mas a pergunta é, Ney, como que eu posso? Por exemplo, eu sou o MD, eu sou o Managing Director de uma incubadora que está dentro do governo do Estado de São Paulo, sem fins lucrativos. Você me procura, a gente conversa. Com certeza a gente vai... Legal. A gente vai fazer um bom negócio. É isso que eu posso dizer para você. A gente vai fazer um bom negócio porque eu vou ser competitivo no sentido de te dar o melhor que eu posso para... Porque o que existem por aí? Tem alguns sistemas de gestão, sabe, que estão querendo fazer tudo dentro da incubadora. Eu falo assim, separa aquilo que é gestão tradicional daquilo que tem a ver com a essência da incubadora, da aceleradora, com relação aos seus filiados. Então, o que eu vou estar trabalhando é só esse lado, não é o lado de RP, por exemplo. E você falou do CERN. De quais CERNs você está falando? 1, 2, 3, 4? Só para você não monopolizar um pouco aqui, só vou aproveitar, eu vou dar uma cortadinha aqui, tá? Desculpa. Tá, Duarte? Mas assim, eu vou pensar na nossa coletividade de mentores aqui, certo? Porque quem tem que conversar mais, conversa lá com o Ney separadamente. Ney, pelo que eu entendo, tem um bloco que é pago, tem um bloco que é de graça, que é freemium, seja lá o que for. Então vamos dizer o seguinte, ó, sou mentor, estou lá trabalhando com meus colegas, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que é de graça, o que não é. Vamos começar pelo mais simples. O que eu posso usar de graça? O que você pode usar de graça hoje são os Canvas que estão lá, para você ter tudo online, poder charear com parceiros ou com o seu mentorado, certo? E ter tudo localizado num lugar só e não ter anotado aqui, ali, ou numa planilha aqui, ou num Word lá, etc. e tal. Então, uma forma de você se organizar melhor. A segunda, que ele causa reflexão, porque ele vai fazer as perguntas novamente para você, e para você responder as perguntas, causa reflexão. Eu acredito que tem pessoas que vai ficar inseguras e vai falar, depois eu faço isso. Eu digo, não, continue, deixa em branco, ou põe qualquer coisa e continua e faça. Depois você melhora. Então, a gente tem que entender que nós não estamos naquele mundinho mais antigo que era de fazer as coisas perfeitas de cara. Né? A gente aprendeu que agora a gente interage, a gente faz novos campos. Então, o seu campo vai evoluir ao longo do processo ou do seu mentorado. Né? Então, você faz uma sessão, você faz um campo, depois passou algum tempo, você refaz e vai aperfeiçoando isso. Outra coisa, então, eu tenho lá a possibilidade, a partir do momento que tem uma empresa que tem alguns canvas, você poder fazer um radar composto desses vários canvas. Né? Outra coisa que a gente tinha previsto era mais de uma pessoa fazendo o canvas, às vezes o próprio mentorado faz, o Canvas não, o diagnóstico no caso, né? Ele faz o diagnóstico, o outro faz o diagnóstico, e daí o mentor faz o diagnóstico, o mentor faz o diagnóstico, daí você olha os dois diagnósticos sobrepostos, coisas do tipo, que ajuda a entender onde está a diferença de entendimento sobre o business, né? Então, essas coisas estão abertas hoje para vocês. Durante um ano, eu não pretendo cobrar nada de pessoa física, só de pessoa jurídica, só de corporação, só de incubadora, etc. e tal. O que não vale, certo, é uma organização tentar sacanear e estar lá com 10 caras e ele botar lá como pessoas físicas para fazer a coisa. Né? Então a gente vai perceber esse tipo de atitude errada. Mas aqui eu estou entre colegas, essa ferramenta surgiu para ajudá-los, tá certo? E mais adiante, quando passar um ano, a gente pode voltar a conversar no sentido de que, pessoal, o que é justo para a gente estar cobrando, sabe, individualmente, sabe, principalmente para aqueles que estiverem usando constantemente, né? Porque aquele que vai lá, faz um trabalhinho e tal, puxa,
bem, entendeu? Não tem problema. A questão é que a pessoa passou a usar aquilo como ferramenta do dia a dia, tá certo? Outra coisa é que algumas coisas vão ser free sempre, né? Então eu pretendo que seja freemium, ou seja, a gente vai ter ferramentas e algumas coisas que são premium e que essas vão precisar ser pagas com certeza, tá certo? Da mesma forma que organizações. Recebi uma pergunta aqui sobre segurança de dados, porque as pessoas vão colocar dados sobre seus negócios na plataforma, né? Imagino que você tenha que se preocupar muito com isso. Tem algum comentário? Sim, temos o termo de privacidade, óbvio, né, que a gente tem que ter privacidade de dados, ou seja, a menos que aquilo que... Se você está embaixo de uma incubadora, tá, e você entrou dizendo que é filiado à incubadora e você é uma incubada, o gestor da incubadora vai ter direito de ver aquilo que você disse, quando você cadastrou, de que era visível pela incubadora, tá certo? Tá? Então, existe uma relação de permissionamento. Uma outra coisa, você fez um canvas lá e tal, alguém vê? Não, só se você compartilhar. Então, tem um botão de compartilhamento e você compartilha com outra pessoa que esteja cadastrada no Startup Radar com o e-mail dela de cadastro dentro do Startup Radar, que ela tem que te passar antes. Se você não sabe isso, você nem tem como compartilhar com ela. Tá? Então, por enquanto, pelo menos está assim, talvez mais adiante esteja facilitado por um processo mais de facilitar essas relações, mas por enquanto é assim. Tá? Então, eu acredito que estou respondendo. Qual que era a outra questão? Só do próprio Antônio Duarte, que era uma questão mais técnica. Mas, tecnicamente, nós estamos no Azure, uma nuvem extremamente protegida por firewalls e por tudo mais, certo? Estamos usando o banco de dados Microsoft SQL Server, estamos usando HTTPS como coisa, por isso que não pode entrar com Startup Radar com BR, tem que botar o www na frente, porque daí ele entra com o HTTPS, que é seguro, tá? Que tem o cadeadinho lá. Tudo que tramita na rede, ele está criptografado, certo? As informações, obviamente, nem tudo lá dentro está criptografado hoje, certo? Mas eu digo que a sua senha não tem nem como... Esses dias alguém perdeu a senha. Nem, por favor, você não quer me passar... Eu não sei como conseguir sua senha, ela está criptografada, né? E de uma forma que eu não consigo descriptografar, né? Então, quer dizer, pelo menos não devo e nem faria isso, né? Então, uma das coisas que tem é a forma de você recuperar a senha, óbvio. Então, você vai lá e diz que você quer recuperar a senha, vai te mandar, né, e você recupera. Tá? Agora, uma coisa que eu posso dizer para vocês, eu quero dizer com carinho para vocês, é uma coisa extremamente nova. Tá? Muitos colegas me falam, Ney, era isso que precisava, não sei das quantas, etc. E tal. Eu falei assim, que bom que você achou isso, né? Mas é uma coisa muito nova. Então, se tiver um probleminha, tiver um bug, tiver uma coisa que você identificou que poderia ser melhorada, tiver alguma coisa que você acha que está faltando, eu penso que vocês são meus colegas. Assim como eu estou sendo legal com vocês, de abrir isso tudo, eu gostaria de ter esse tipo de feedback, porque eu vejo pessoas que entram lá, se cadastram e diz que olhou e ficou joia pra caramba, mas não faz. Porra, você não fez avaliação, você não postou uma mentoria, você, sabe? Então, e outra coisa, o que eu tenho, por exemplo, é uma espécie de um BI que me diz quando você se cadastra lá depois, eu fico sabendo quantas coisas você fez. Eu não vejo as coisas que você fez, mas eu sei o quanto você atuou lá. Então, com essas informações, é que eu tenho condições de saber o que está acontecendo em cima do Startup Radar. Então, esse é o tipo de nível de informação que eu tenho. Negrando, eu sei que tem o André Paternoso está com a mão levantada, tem mais gente que quer perguntar coisas, tem gente que não entrou no Startup Radar, então não tem que ter dúvida, porque não entrou, não sabe nem o que está acontecendo, né, direito. Então, eu vou fazer o seguinte, né, eu sei que você está para entrar em aula também. Esse nosso vídeo aqui, ele deve ir para uma plataforma. Aliás, lembrando, tá, o nosso Slack vai ser reativado, e lá no Slack a gente vai colocar esse vídeo aqui também, o do Maida também, viu, Maida? Inclusive, sexta-feira, não perca, rock and roll, não sei o que lá das quantas, né? Sempre happy hour, né, toda sexta-feira. E a gente pode seguir no thread lá do próprio Slack, que eu acho que é um lugar que a gente consegue seguir as conversas, né? Lembrando, né? A gente tem um montão de gente inscrita aqui nas nossas conversas, coloquei até no nosso chat aqui
o formulário de inscrições, tá? Pater, então eu vou te pedir assim, como o Ney tem que entrar em aula agora, vamos levar a conversa lá pro Slack, beleza, Paternoso? Obrigado, Henry, por essa introdução. Valeu, Ney. Então, aqui, mais uma vez aqui, com os aplausos para o nosso amigo Ney Grandas, que né? Obrigado aí. Você aqui tem um programa vocês, de auditório, estava entrando a bandinha de jazz de novo aqui. Vem comigo. Tchau, tchau. É isso daí, Ney. O Ney é conhecido de todos aí, tá na rede lá, tá no Telegram, tá no WhatsApp, tá em todas, né? E agora, pessoal, a gente vai entrando aqui na nossa meia hora final aqui do nosso encontro, depois a gente pode continuar um pouco mais, né? Mas vamos combinar da gente pelo menos tentar seguir aqui o nosso, né? Que é o Max, que é lá de das Tropeiros, né? Que foi o primeiro, né, dos nossos convidados aqui, a puxadores de conversa, que passou pelo processo de votação, né? Maxwell, com vocês, Maxwell Barbosa. Pessoal, boa noite. Alô? Vocês estão me ouvindo bem? Maxwell, manda bala. Estão ouvindo bem. Então, gente, eu sou voluntário do Start Tropeiros, eu já fui da organização, mas atualmente eu só faço parte da comunidade. E tem alguns pontos que eu acredito que são fundamentais para o ecossistema, né, para o ecossistema empreendedor de uma região. E eu vou resumir os pontos nos seguintes. Primeiro, os empreendedores no centro de tudo. Segundo, a cultura empreendedora. Terceiro, o marco legal. E o quarto elemento, na minha observação, é a infraestrutura de apoio ao empreendedorismo, né? Então, o empreendedor no centro é a chave. Com eventos de imersão, um exemplo, o Startup Weekend, eu fui organizador do Startup Weekend aqui, Campina Grande, os hackathons. Ano passado eu tive uma experiência bem interessante. No comecinho da pandemia, eu participei de 4 hackathons e foi uma coisa riquíssima, sabe? Da gente repensar o modelo, a forma de trabalhar em equipe. O Empretec é um outro exemplo de um evento, eu já participei, recomendo demais para quem ainda não participou. Né? Os eventos inspiracionais, exemplo do TED Talks, né? Palestras, Demo Days. Aqui na Paraíba eu participei do Mindset Experience, um evento pela Startse. A Distrito também faz muito evento interessante. E tudo isso são oportunidades de ampliar network e troca de aprendizado, né, para desenvolvimento de negócios. E, assim, um ponto importante é justamente essa comunidade colaborativa, né? Eu sou muito grato pela oportunidade de participar da Mentores do Brasil, né, de poder estar colaborando. Né, os investidores anjos, os grupos de investidores anjos e os founders e co-founders das empresas interagindo entre si com as trocas de experiências, né, com as pivotagens, o que deu errado também, né, como aprendizado, né, e o que deu certo. Que hoje o que eu vejo assim, o grande capital das empresas é a capacidade constante de aprender, né, e usar esse aprendizado como mola mestra para continuar crescendo, né, e recomeçar e testar e tentar de novo, né, como a gente viu aí na primeira conversa que a gente teve, né. O segundo ponto é a cultura empreendedora, que começa pela educação e continua pela incorporação dos hábitos e costumes e as formas de empreender da região, assim como a visão que a sociedade tem da atividade empresarial, que é fundamental como motivador ou desmotivador da atividade empreendedora e empresarial. Eu vou fugir um pouco do que eu escrevi aqui, estou seguindo uma sequência aqui, mas eu não pude deixar de falar, porque assim, eu sou empreendedor, não tenho cargo público, hoje eu trabalho 100% na questão empresarial. E muitas vezes na vida a gente recebe aquela famosa frase, né? Rapaz, vai fazer concurso, vai arruma um emprego que é melhor, esse negócio de empreender não dá certo não,
isso é coisa para louco, isso é coisa para maluco. Porque assim, quando o cara não está nadando no dinheiro com estrutura grande, aí as pessoas veem você como um maluco, né? Porque não consegue ver sentido, às vezes, num serviço ou num produto inovador, que é diferenciado. E aí que é importante a questão da cultura empreendedora, das pessoas aceitarem essa diferença, aceitarem que as pessoas podem quebrar, podem tentar de novo, podem pivotar, podem mudar de serviço, podem ter liberdade para atuar empresarialmente, né? Aí o terceiro ponto que eu vejo é o marco legal, é um ponto de extrema importância, e aqui na esfera federal do Brasil a gente tem o quê? A lei do Simples Nacional. Essa semana a gente está tendo a votação do marco legal das startups, né, que está aguardando a aprovação presidencial, né, acho que já deve ter sido enviado para o gabinete do presidente, e o Inova Simples, que, né, entende-se que vai facilitar a abertura de empresas de inovação e startups. Um elemento que eu achei interessante também foi o Startup Point, que é um espaço, né, do governo que ele centraliza uma série de programas do governo de incentivos às startups. Sendo o mais conhecido deles o Inovativa, né, que acho que tem muita gente aqui que é mentor, que já foi mentor do Inovativa. Outro ponto que a bola da vez está sendo muito discutida é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que deve ser de conhecimento geral dos empreendedores, independente do setor, que pode, às vezes, até inviabilizar alguns negócios, no caso de vazamento de dados de clientes, né, que já prevê a lei multas estratosféricas aí, né, já tem muitos exemplos aí na Europa, nos Estados Unidos, do Facebook e outras empresas aí de tecnologia que tiveram que pagar multas estratosféricas. E o último elemento é a infraestrutura de apoio ao empreendedorismo, né? Primeiro ponto que eu venho fazer uma observação são os bancos e os fundos de investimento, que são importantes para solidificar negócios em fase de tração, né? Eu vou dar um exemplo aqui no Nordeste, tem o FNE, e cada região do Brasil tem o seu fundo constitucional. São fundos com recursos subsidiados pelo governo federal, com juros reduzidos, comparado com outros bancos, e já existem vários fundos de investimentos em startups no Brasil e no mundo que estão olhando com um olhar diferenciado para esse novo modelo de negócio, que não é tão novo assim, mas que é uma nova forma de ter uma rentabilidade maior sobre os ativos, tendo em vista, né, que a gente está com a Selic a 2%, num Brasil que era acostumado a ter a Selic aí a 2 casas decimais, né? Então, Maxwell, aqui já está, acho que já está dando aqui mais ou menos o nosso limite de tempo, né? Se você quiser fazer umas considerações finais, já para a gente ir para a nossa continuação da conversa aqui, tá bom? Tá. E as incubadoras, os parques tecnológicos, as aceleradoras, as venture buildings, que também são uma opção que começaram a surgir há pouco tempo atrás, assim, eu venho observando, que são construtoras de negócios normalmente alinhadas com o interesse de alguma multinacional, algum fundo de investimento, né? O Sebrae, não tem como deixar de falar do Sebrae. E outros exemplos, eu vou dar um exemplo simples, mas que é importante, é o case da Estônia. Não sei se vocês já ouviram falar que na década de 90 definiu a internet como um bem básico e um direito de todo cidadão. E hoje a Estônia permite a cidadania digital, onde qualquer cidadão do mundo pode abrir uma empresa na Estônia e movimentar seus negócios de forma 100% digital. E para encerrar, tem 2 elementos que eu acredito que vão impactar muito forte nessa questão do ecossistema, que são o avanço da computação quântica e o barateamento e o aumento do uso da internet das coisas e dos ativos digitais. Porque tudo isso eu acredito que vai levar, entre aspas, uma desmaterialização do ecossistema, porque hoje o ecossistema ele é muito físico, né? A gente tem um ecossistema, tem o 011 de São Paulo, aí tem a gente vai ter o Porto Digital em Recife, aí tem o Start Tropeiros aqui em Campina Grande, então o ecossistema está muito identificado, né, com o físico, mas eu acredito que existe uma tendência de uma desmaterialização do ecossistema ou de uma globalização do ecossistema. Eu acho que não tem mais como falar somente do ecossistema de Campina Grande ou de João Pessoa ou de São Paulo, mas sim em um ecossistema global.
Estou à disposição, gente. Obrigado. Então, antes da gente seguir essa pergunta, eu quero mais uma vez, uma salva de palmas aqui para o nosso puxador de conversa aqui, o Maxwell, né? É isso daí. Maxwell, enquanto o pessoal está pensando, a gente pede ali, né? Se quiser escrever no chat, se inscrever, levantar a mão. Deixa eu fazer uma primeira pergunta aqui, né, para você aqui, assim, para ir aquecendo. Maxwell, quando você viu ali que a gente estava na Rede Mentores do Brasil, lá, falando, vamos chamar uma enquete para puxadores de conversa, assim, o que te levou ali a falar, cara, eu quero ser um puxador de conversa, eu quero dar uma mensagem ali, deixar algo para os meus colegas. Aqui que você falou assim, cara, eu preciso falar, comunicar isso aqui com o pessoal, eu queria chamar a atenção de alguma coisa. O que seria isso, Maxwell? É a importância do ecossistema, sabe? Porque não se empreende sozinho. Eu acho que empreender, apesar de ser uma jornada solitária na questão da tomada de decisão, das atitudes, mas é uma coisa que cada dia mais eu percebo que não se faz sozinho, né? Empreender é uma jornada que se faz num ecossistema. E eu já vivi muitas experiências assim né, eu fui organizador de Startup Weekend, já estou na minha terceira empresa, eu sou profissional liberal, também sou corretor de imóveis, e essa jornada de empreender, né, ela é muito desgastante no Brasil. A gente tem uma economia muito inconstante, né, e a gente sofre com essa inconstância da economia, com as crises, com as situações que a gente vive, com a fragilidade legal e uma série de outras coisas. E eu achei importante, né, falar sobre isso, sobre o ecossistema, já que eu acredito que o Mentores do Brasil faz parte, de uma certa forma, desse ecossistema nacional, né? Estamos aqui, né? Acho que eu tenho esse entendimento, sabe? Perfeito. Max, eu vou aproveitar que eu estou vendo na minha tela que você está do lado da Cláudia Wilson, que é uma operadora, né, Cláudia? Quando você faz a história de ecossistema, a gente fala muito de ecossistema também, né, Cláudia? Como é a conversa entre mentores aqui, né, Cláudia? Show! Vou aproveitar a Cláudia Wilson também, né, que deve ter alguns comentários para fazer sobre isso também. Vamos lá, Cláudia, com você a palavra. Gente, os colegas também, viu? Vão se inscrevendo aí. Ele me bota no fogo aqui no tiroteio. É muito importante toda essa construção, né, de mentores do Brasil. Eu acho importante para que a gente consiga trazer para o ecossistema uma orientação correta. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que o Maida fez um livro e que esse livro é sustentado por teorias realmente, porque existe o estou mentor e existe o sou mentor. E ser mentor não é ter tido só sucesso no seu negócio. Às vezes você teve sucesso e não consegue passar para frente, né? Então, eu acho muito importante esse nosso grupo. Acho que a troca de ideia é válida, porque cada um tem uma experiência. O Maida vocês trouxeram a história da pivotagem muito engraçada, que hoje eu estava justamente falando sobre isso. E o ecossistema, ele é orgânico, né? Então a gente tem que estar correndo atrás para estar apoiando o que eles estão demandando, e também a gente está conseguindo atender as novidades que eles ainda vão ter lá na frente, que isso é uma preocupação que o mentor tem que ter, né? Então seria a provocação que eu faria aqui. Puxa, me deu um... mas tá bom. Sabe, Cláudia, isso é uma coisa interessante quando a gente fala do tema ecossistema, né, empreendedor, que o Maxwell trouxe. Né, eu vou ser sincero, viu, Maxwell? Quando você postou aquilo aí, coloquei, eu sou voluntário de Startupeiros, eu falei, pô, legal, né? Voluntário, você voluntariou aqui e ficou em primeiro lugar, lá, viu, Maxwell? Você vê que é legal da gente fazer votação, é por isso. Porque o tema parece que é um tema interessante. E aí eu vou aproveitar aqui, tem vários colegas, o próprio Maida trabalha com isso, o Luciano Avalone, que está aqui, se tiver também condições de abrir, viu? A gente está completando agora quarto ano, acho que, ou indo para o quinto ano, nem lembro direito, de Mentores do Brasil já. Acho que esse grupo aqui é quinto ano, né, Cláudia? Esse grupo é de 2016, né? Nishiwaki está lembrado ali, aquela primeira conversa que a gente teve lá na escola de negócio, lá coisa do gênero, né? O Avalone não pode abrir a câmera, não pode falar, né, Avalone? Você está com essa foto aí, né, de ator aí, sorridente ali, bonitão, né? Você pode falar com a gente também, Avalone, mas eu até queria falar um pouco com os colegas, né? Como vocês veem
a evolução que a gente teve nesses 5 anos, desde que a gente criou, né, essa ideia de fazer o nosso grupo aqui. Ô, Valon, eu vou deixar meio que você na fogueira agora aqui. Maida já vai ter mais tempo para pensar, né, Maida? Olá, boa noite a todos. Boa noite. O Henry gosta de colocar na fogueira. Sair da câmera, mas não sair do microfone, beleza? Exatamente. Show de bola. Bom, eu acho que foi junto aí com o Henry, enfim, não vem ao caso, mas eu comecei a participar acho que o Mentores do Brasil surgiu com a ação da Inovativa, né? Na hora que começou a ter uma evolução do Inovativa e começou a ter uma movimentação de quem estava trabalhando com mentor lá no Inovativa, aí o Henry Mancini e outros mentores na época levantaram a bandeira e aí só veio crescendo de lá para cá. Eu vejo nesse tempo aí de mentores do Brasil uma evolução muito grande, eu acho que um entendimento muito grande. Eu acho que a primeira questão é o que é ser mentor, né? Eu lembro desses questionamentos, né, que surgiram, né? O que é ser mentor? Mentor não é um consultor, mentor não é um assessor, mentor é mentor. Mentor não é um professor. Mentor, o que seria um mentor, né? Então é aquele cara que se doa, etc, etc. Esse entendimento no decorrer dos mentores do Brasil, acho que ficou cada vez mais claro para a gente atuando como mentor, né? Então, isso eu vejo como uma coisa muito legal que surgiu. O networking da Mentores do Brasil também, para mim, é uma coisa sensacional, né? Então, de acionar pessoas para novos startups que aparecem, batem na nossa porta, precisando de ajuda para alguma coisa, e a gente ter essa rede gigante de mentores, isso ajuda a gente a trabalhar, que a gente trabalha com, além de ser mentor, nós trabalhamos com outras coisas, e isso facilita muito, seja com o chapéu de professor, trazendo esses contatos para repassar conhecimento, que é um dos temas, dos tópicos lá de ser mentor, e até para trabalhos, né? Eu acho que movimenta tudo aí eu ia falar ecossistema. Eu acho que vale a pena até uma discussão com relação ao ecossistema. Eu trabalho muito com biotecnologia e eu brigo muito com esse negócio de ecossistema. Eu gosto mais de sistema do que ecossistema. Quando a gente fala em ecossistema, eu acho muito nichado. Mas aí eu acho que deixo para uma próxima provocação, até como puxador de papo, viu, Henry? Eu posso até ser um puxador de papo aí de ecossistema versus sistema, né? O que a gente pode discutir em cima disso? Se vocês quiserem, assim como o Avalone, ter um puxador de papo, não deixem de se inscrever. Tem até o link aqui no nosso chat. Para o próximo, viu? Luiz Trivelato, tô vendo que você está aí, viu, Trivelato? Pô, aquela história, ficou em segundo lugar na primeira votação, né? Já vai direto ali, então, pro próximo, né? Trivelato, acho que é o mínimo que a gente podia fazer, né, Trivelato? Ali, né? Ficou em segundo lugar, já vai. Mas, Maida, falando aqui na Mentores do Brasil, como começou, na verdade, foi assim, né? Teve uma das rodadas inovativas, acho que foi segunda, terceira, nem lembro qual, e um monte de colegas, né, que estavam mentores, viu, Cláudio? Porque, assim, eu te invisto de poderes de mentores, assim, e aí você vai lá que você é bom, né, garoto? Vai lá, toca a bola lá com a mão. E a gente falou, cara, como assim, né? Eu sou mentor. A gente falou, né, a gente pode tentar melhorar alguma coisa, né? A gente pode trocar muito mais, usar rede, etc. Né? Foi assim, começou e depois tem até vídeo gravado disso lá para trás, né? Mas, Marcos Maida, você que estava lá nos primórdios, né, paleolíticos da Mentores do Brasil, e também, né, trabalhou muito tempo aí, ou trabalha, né? Aí, não sei se ainda segue lá com o pessoal da Fiesp. Tem algum comentário aí sobre a questão do ecossistema de empreendedorismo, Marcos Maida? Opa, estou aqui sim, ainda estou lá na Fiesp, sou diretor lá no departamento da micro, pequena e média indústria, né? É interessante quando a gente fala de ecossistema, né? Ecossistema é um troço interessante. Aliás, o programa que eu vou apresentar na sexta-feira agora, amanhã eu joguei o link aí para vocês, Empreendedorismo e Rock and Roll. Assistam, né? Foi criação minha e do Luciano Avalone, que está aí também, ele que me ajudou a criar, que era o jeito que a gente tinha para bater papo de sexta-feira no meio da pandemia. E a gente já discutiu muito, eu e ele, essa questão de ecossistema, né? Então a gente até brincava na época, é ecossistema ou é egossistema, né? Vamos começar a entender isso daí.
né? Mas, assim, eu concordo com ele, é uma questão de sistema mesmo, né? É um sistema operante, é um sistema vivo, com fluxos intercambiáveis, e a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado com isso. Quando a gente tem atenção e tem cuidado com esse tipo de relação, ela tende a funcionar melhor, né? Por quê? Porque quando a gente fala de fluxos intercambiáveis, a gente está pressupondo uma troca. E está aqui a grande sacada, né? E, aliás, a Mentores do Brasil surgiu com essa vertente, essa necessidade de troca, lá atrás, em 2016. Está lá no nosso manifesto, né, Maida? Está lá no manifesto. Tá no manifesto. Então, eu acho que está aí uma grande sacada que é interessante. Eu posso fazer uma provocação, já que eu sou puxador de conversa? Por favor, né, Maxwell? Eu te contratei, estou te pagando, não é de graça, né? O Luciano Avalone, ele tocou num ponto que eu acho importante frisar. Ele falou que acha mais interessante o sistema do que o ecossistema. Só que o ecossistema é justamente a interação entre todos os sistemas. Eu acredito, eu tenho uma visão que a gente está entrando na economia chamada economia quântica de serviços. A gente está entrando numa nova dinâmica em que não tem mais como ver só as partes desconectadas, sabe? Não tem como você tratar mais uma cidade só como aquela cidade, mas você tem que pensar a cidade no contexto global. Não tem mais como pensar um negócio somente localmente. Até os mais simples, até os negócios mais simples, eles vão ter que ser pensados globalmente, né? E eu vejo isso, assim, que esse avanço, essa velocidade, né, que vai se desenvolver com o avanço da computação quântica, com o avanço das tecnologias e principalmente da cultura das pessoas, da maneira de pensar, que cada dia a gente tem novos questionamentos, novos paradigmas, novas maneiras, novos costumes, novas práticas, e aí cada dia tudo vai sendo reinventado numa velocidade cada vez maior. Perfeito. Marcelo, eu vou aproveitar um gancho que você deu aqui agora. Minha esposa Não, perfeito. Mas, ó, você falou de cultura, de internacional, né, Maxwell? Eu queria aproveitar a presença da Joyce Santos, né? Por quê? Porque a Joyce é uma colega nossa de Portugal. Legal. E você sabe quando dizem os antropólogos, que quando você vem de fora, você consegue enxergar coisa de que nós que estamos embebidos nisso aqui não conseguimos enxergar, né? Então, Joyce, eu falo de ecossistema, seja lá o que for, né? Você com uma visão assim de quem veio de Portugal, acho que eu diria sofreu um pouco aqui, né, com a cultura brasileira, tal, né, Joyce? Né? Deu até uma risadinha lá, né? O que você tem para falar para a gente, Joyce? Você que está vindo de fora aqui, olhando isso tudo acontecer. O Henry, inclusive, viveu muito próximo a experiência que eu tive há pouquíssimo tempo. Ai, até suei agora. Boa noite a todos. Tive um projeto que estava participando aqui em Portugal, devido à pandemia, e um grupo de pessoas, por que não levar para o Brasil? Não é? O nosso país precisa tanto e unir unir esforços para trazer soluções para lutar contra o Covid. E realmente essa questão do ecossistema e do ecossistema, não é? É um ponto muito frágil, porque ao mesmo tempo que os projetos podem ser fantásticos, é preciso gerir muito bem os egos para que você consiga obter resultados. Então, por mais que você tenha equipes capacitadas, por mais que você tenha pessoas com visão, com estudo, pessoas com motivação, se não for bem gerido essa questão dos egos, né, você pode, infelizmente, minar projetos que poderiam ajudar, no caso da questão do voluntariado, ou gerir, ou trazer bons resultados para a sociedade, na visão do empreendedorismo, né? Porque nós não queremos apenas criar bons projetos, né? Criar projetos lucrativos, mas projetos que também tragam uma referência, tragam resultados para a sociedade. E isso que nós estamos aqui discutindo, e eu vejo também aqui em Portugal hoje, inclusive fiz parte de um grupo que estávamos comentando e discutindo sobre a questão do digital, sobre a questão do hoje até a padaria pequenina de uma comunidade está pensando em fazer um site e se digitalizar
para expandir o seu negócio, não é? Então, essas questões todas é preciso sim começar a colocar no papel e gerir muito bem, porque essa questão do ego no sistema pode de fato atrapalhar projetos que possam ter futuros, né, a perspectiva de um futuro promissor e, entretanto, ser interrompido por essas questões. Perfeito, então. Obrigado, Joyce. Eu vou aproveitar aqui que a gente está na nossa conversa, a gente está caminhando meio para o final também, tem vários colegas aqui presentes também, né? E falando, né, aproveitar que o pessoal falou, né, Luciano falou Mentores Brasil, papel, tô vendo Elias Pardinho, o Roger Milan tá aí também, né, Roger? Beleza? Né, Kizzy e vários outros colegas, né? A gente está numa fase agora, né, que a gente vem do ano que a gente realmente, né, parou o Brasil, grande parte, estava começando, chegou ali setembro, outubro, a gente achou que poxa, acabou, né, o negócio, agora vamos recomeçar, e a gente começa 2021 nitidamente como episódio 2 2020, né, com requintes de crueldade aqui agora. Mas eu queria ver com os colegas, né, e aí agora eu vou entrar numa parte bem de bate-papo também, né, como a gente pode trabalhar agora, assim, em relação à própria Mentores Brasil, sugestões que as pessoas têm, assim por diante. Mas para nós fazermos um corte muito bom, porque se a gente estivesse aqui, né, com assim, um programa ao vivo, aqui seria aquela hora que a gente falaria, agradecer aqui ao Maxwell Barbosa, né, que foi o nosso puxador do tema na noite aqui agora, vai continuar, né, Maxwell, mas vamos fazer mais uma salva de palmas aí para o Maxwell, né, que se voluntariou, né,